Voltamos para o nosso último bloco do programa de hoje. Estamos conversando com o professor Luciano D'Angelo, falando de educação. E agora vamos reservar esse bloco final para ainda fechar alguns apontamentos referentes à educação e tocar um pouquinho na questão da política partidária também, que é um assunto interessante e o Luciano sempre viveu isso de uma forma muito eficaz, não só no município, mas também na região. Professor, para fechar essa temática da educação, antes de só fazer um cenário geral do município com relação a algumas demandas pontuais, o acesso, falamos da informática, falamos da necessidade desse processo, se dar um tempo maior para que isso seja maturado pelos jovens principalmente, mas e o acesso ao computador propriamente dito? Ainda é uma relação econômica cara para as camadas mais baixas? Muito. Não só isso, como a telefonia também. Você passar, as lan houses estão cheias. Você passa na lan house, ela está cheia. Está cheia porque ali está a relação com o provedor. O provedor é caro. E eu diria que, eu acho que seria uma tarefa mesmo importante do município, cuidar da redução do custo, seja do acesso à internet, como do próprio acesso à telefonia. Você vê que o telefone celular hoje é um fato, né, instalado na vida de todas as camadas da população. Ele é muito caro. Ele é muito caro. Se você pegar um cidadão de salário mínimo, ele vai gastar mais de 10% do salário, né? Porque é muita coisa, você gastar 10% do seu salário em telefonia é muito caro. Alguns gastam mais. Poderia aplicar esse mesmo sistema, de repente, para o ingresso na área da computação? Pois é, eu diria que, eu acho que é uma tarefa do gestor municipal. O celular já foi caro, né? Ele já foi caro, o aparelho. Já fez parte de inventário, inclusive. Você fazia inventário de alguém, incluía lá um celular como bem a ser partilhado. Pois é, mas o problema é o custo operacional, né? É o custo da ligação. E isso hoje é que incomoda o bolso do cidadão de baixa renda. Ele barateou o aparelho, só que o uso dele se torna cada vez mais caro. Aí eu volto para a questão da computação. Não seria possível também fazer o uso, baratear um pouco o uso da aquisição do produto? E eu diria que não só deve, como eu acho que seria uma tarefa municipal criar uma solução para esse problema para as pessoas de baixa renda. Você pergunta, você tem a solução? Não tenho. Mas eu identifico o problema e acho que a vida é essa. Eu não estou nem cobrando que o gestor de plantão, o prefeito, a prefeita, tenha que resolver esse problema imediatamente. Mas este é um problema a ser resolvido, porque o custo no bolso da população de baixa renda é muito forte. Nós estamos agora também com ano que vem, 2014, com as eleições gerais. Eleições essas em que o telespectador que está nos assistindo vai escolher novo presidente da República, ou a reeleição do atual, governadores de estado, deputados estaduais e deputados federais. Uma eleição grande, uma eleição geral, né, que mexe com o cotidiano de todo o nosso município, do nosso país. E o professor Luciano D'Angelo sempre militou também na área política, trabalha diretamente no PT, diretamente que eu digo como militante, como pessoa atuante no meio político. E eu queria que ele fizesse para a gente também uma análise, né, uma análise global, não é uma coisa pontual, mas o que ele espera, ele enquanto cidadão, do Partido dos Trabalhadores para as eleições gerais de 2014, partindo do princípio que o PT tem o presidente da República e deve, pelo menos, aí lançar candidatos também ao governo do Estado. Qual a leitura que o senhor faz do Partido dos Trabalhadores, visando aí a questão político-partidária de 2014? Cláudio, eu tenho sido muito franco nessas afirmações políticas. Elas sempre são olhadas como cheia de contradição, mas eu diria que os últimos governos do PT fizeram muito bem esse país. Eu diria que, deixando de lado a questão ideológica, se é um governo socialista, se é um governo direitista, de centro, deixando de lado, todo e qualquer governo, eu acho que ele tem que ter uma meta, obrigação de uma meta. Num país como o Brasil, como a China, como a Índia, é você superar as desigualdades sociais. É impossível você viver nesse país. É um discurso básico para qualquer governante. Mas isso é isso. Se você faz isso, você trabalha nessa direção, você vai bem. E eu diria que ninguém fez melhor isso do que o governo Lula e o governo Dilma. Trabalharam para reduzir as desigualdades sociais. Agora, você pode alegar o seguinte, mas é com Bolsa Escola, com Bolsa Família, com Bolsa isso, com Bolsa daquilo. Eu diria, olha, provisoriamente, tinha que ser assim, porque você
não dá uma solução de longo prazo, de formação, de escolaridade boa, para que você possa superar definitivamente essas etapas, sem um socorro imediato. Ela tem que ser provisória. Estou te interrompendo, mas dentro do seu contexto. Eu também concordo perfeitamente com você, que essas bolsas, mas a grande preocupação é esse caráter provisório não está se tornando quase definitivo, não? Não, pelo seguinte, porque a gente tem aumentado... Tem gente migrando desse provisório para uma coisa definitiva, por exemplo, individual, por exemplo, eu comecei num projeto social, consegui me estabelecer ali e hoje eu sou um profissional e não preciso mais desse projeto social. Você consegue visualizar isso na prática? Sem dúvida, sem dúvida. Evidentemente que tem um prazo. Isso não é só o PT, não. Qualquer não, isso tem um prazo. Isso você não acaba de repente. Agora, é desconfortável para alguém que saiu de um salário mínimo de $80, que na verdade podia ser R$160, e foi para R$600, que é a outra grande medida, foi o aumento do valor do salário mínimo. Isso é uma medida social fortíssima. E o aumento foi substancial. Qualquer população que você perguntar se o salário dela hoje já faz alguma coisa, embora insuficiente, mas é muito melhor do que foi até agora. Está muito aquém ainda, né, Luciano? Sim, está muito aquém. Porque as outras coisas não foram estagnadas para que isso aí possa ter um valor real. Não, mas o valor real dele cresceu muito. Isso não há essa dúvida. Ninguém tem essa dúvida, que o valor real cresceu. E quem não tem essa dúvida é a população, ela sabe disso. Está muito aquém, é preciso melhorar muito? É preciso. Mas porque os bens essenciais mudaram também. Mudaram. E o que é preciso? É reduzir alguns desses custos. E aí eu diria que o governo está fazendo um movimento nesse sentido. Uma medida importante, a redução dos juros, né? Porque o cara que não tem, pega dinheiro emprestado, paga juro alto. Esse ataque foi feito. Redução de impostos. Mas continuamos ainda uma carga tributária, uma das maiores do mundo. Mas eu diria que reduziu. Reduziu e bem. E aí a política foi feita, a política do governo federal. Foi lá para o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, disse, reduzam. Os outros têm que vir atrás. E vieram. Evidentemente, eles vão encontrar algum jeito até de burlar um pouco essa diminuição dos seus lucros. Mas é o jogo. O governo faz a parte dele. O pagamento consignado já é uma forma de tentar amarrar esse consumidor básico ao banco. Isso, exatamente. Mas diminuiu também o juro. O consignado diminuiu muito o juro, né? Eu diria que tem algumas medidas extremamente importantes. Por exemplo, diminuiu o imposto de produtos essenciais, geladeira, fogão, que a população compra. Da linha branca, né? Da linha branca, diminuiu. Quer dizer, tem agora, estou sabendo que algumas tarifas, no jornal de hoje, algumas tarifas de telefonia vão ser reduzidas. No estado do Rio, 16% do telefone fixo para o telefone celular. Né? E no restante do estado parece algo em torno de 8% ou 9%. Quer dizer, essas são medidas que vão ao interesse popular. Agora, são insuficientes? São bastantes. Você precisa fazer muito mais do que isso. Eu não estou aqui achando que nós estamos na maior maravilha do mundo. E o que de bom o PT puxou do governo Fernando Henrique também? Algumas coisas. Por exemplo? Eu acho que a reestruturação um pouco da rede bancária, embora feita com muitos atropelos, foi bom. Tá certo? Algumas incipientes medidas na área social foram feitas. Eu não estou aqui para dizer que só o Lula que fez, não. Isso é uma bobagem. Até porque o Fernando Henrique era um sociólogo, com preocupações voltadas para a sociedade, e não era um troglodita. Quem disser isso está equivocado. Agora, eu quero dizer que o Lula avançou muito mais do que ele. E não só foi porque Não aproveitou também uma demanda internacional econômica mais satisfatória, com menos tempestade? Nada. Nós temos uma crise enorme no mundo inteiro há muitos anos e nós não estamos sofrendo a crise. É preciso reconhecer isso. E eu quero que o brasileiro, se o brasileiro não reconhecer isso, ele começa a dar tiro no pé. Ele precisa passar a gostar das coisas boas que acontecem aqui e defender com menos desconfiança. Já passou esse tempo. Nós somos bem-sucedidos. Nós temos lideranças da América Latina toda. O Brasil é um país líder. É um país que você vai para o exterior, o país é reconhecido. Já deu para mudar aquela feição do futebol e do carnaval? Completamente. Quer dizer, esse fato é um fato fundamental para você desejar a continuidade dessa política. A outra coisa é o marco da democracia. Nós estamos transitando, fazendo essas transições todas, no marco democrático. Você tem eleição livre, com problemas, né? Às vezes de compra de votos, seja lá de empreguismo, mas o marco da democracia é fundamental.
estaria instalado, sucessão, posse, troca, sai governante. Outro marco, do judiciário. O judiciário acabou de dar provas aí de sua independência. Algumas até que eu tenho divergência com ela, né? Mas acabou de dar provas. E é preciso você ter um judiciário independente, nomeados pelos dois ex-presidentes, pelo Lula e pela Dilma. Se julgarem independente, fazer o julgamento que quisesse. Eu diria que isso é dar maior importância para o país. É preciso bater palma para isso. É preciso reconhecer que esses dois governos fizeram isso. Eu não vou me estender muito mais, mas eu gostaria muito que a gente continuasse caminhando para diminuir as desigualdades sociais. Perfeito. Queria que você fizesse as suas considerações finais, nosso tempo já está se esgotando. Eu quero agradecer ao seu gentil convite, desejar a terceira via que ela se instale definitivamente em Campos, que abra espaço para que essa juventude que anda muito apática volte a discutir política num marco desejável de boa educação, de boa prática, do debate. E dizer que você é uma liderança que eu reconheço, que tem contribuído nos seus espaços todos de trabalho para que a gente possa sempre estar debatendo. E o debate é o alimento da democracia. Perfeito. Nós terminamos aqui a nossa entrevista com o professor Luciano D'Angelo. Até semana que vem com mais um entrevistado.